A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje vamos estar falando sobre falsos profetas. Vamos começar lendo, você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 7:15 a 23. Mas vamos ler aqui o início. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos frutos vocês os reconhecerão. Olha o que a palavra fala. A palavra de Deus, você pode abrir, confira na sua Bíblia, porque hoje em dia muitos são enganados porque não confere na Bíblia. Não consulta a Bíblia e muitas vezes são enganados. Amém? Então, para você não ser enganado sobre a palavra de Deus, leia a Bíblia. Não importa, o cara está falando alguma coisa para você, por exemplo, na igreja, a pessoa vai lá e fala alguma coisa para você. Pregando sobre Bíblia. Pode estar pregando sobre, mas falou alguma coisa, você não sabe. Hoje as igrejas colocam o texto. Então fica mais fácil, né? Desculpa, irmãos. Mas tem alguma coisa que você não sabe na Bíblia, vai conferir para ver se tá lá. Vai conferir. Porque é assim que nós não deixamos muita brecha para o inimigo. Pois bem, irmãos, vamos estar falando. Os falsos profetas. A palavra é tudo em cima da palavra. A Bíblia vai dizer que reconheceremos eles pelas obras. Antes de você acreditar no que o profeta está falando para você, vê a vida dele, vê o que ele prega, se ele vive o que ele prega ou não. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Eu ou outra pessoa pode estar pregando sobre algo que está, por exemplo, não temos comida na geladeira, um exemplo. Ele está pegando sobre isso. Vocês não podem, não sei o quê, porque não tem que dar glória. Mas ele nunca passou por isso. Ele não tem autoridade sobre o assunto. Então, é nesses pontos que temos que tomar cuidado, para que não caímos no erro de acreditar em coisas malignas que não vêm da parte de Deus. Porque hoje em dia estão zombando do nosso Deus. Eu não estou falando de pecado, irmãos. Eu estou falando sobre a sinceridade da palavra e sobre o que está na palavra. Por quê? Deus não fala na Bíblia que nenhum ponto ou uma vírgula, posso estar falando em outras palavras, nenhuma vírgula passará da palavra, tudo se cumprirá, não é isso? Então temos que ter esse entendimento. Leia a Bíblia. Falou alguma coisa para você? Sua igreja não coloca a Bíblia? Leia a Bíblia. Não, você não sabe de uma coisa? Leia a Bíblia. Aqui está tudo revelado. Tudo revelado. A Bíblia não fala que Deus vai te dar carro. Onde que está? Qual versículo que está? Pergunta para ele, se você estiver com dúvida, qual versículo que está. Porque se ele se diz cristão, se diz pregador da palavra de Deus, a revelação está aqui, é Bíblia. Porque os profetas, irmãos, tem uma passagem na Bíblia que eles vão, aí ó, eu quero que você procure, que vai falar. Os profetas basicamente, falando em outras palavras, são atalaias. Atalaias é o quê? Você avisar de alguma coisa, algum acontecimento que vai acontecer na palavra de Deus. Ou na palavra de Deus eu falo assim, exemplificando na palavra de Deus. Por exemplo, se tem alguma coisa que ia acontecer, Deus avisava o profeta e acontecia. E olhe só, porque antigamente o profeta que falava e não cumpria a promessa dele era apedrejado. Então temos que tomar cuidado. Você que se diz profeta, eu não estou julgando você. Estou falando que temos que ter a seriedade e o peso da palavra de Deus. Porque muitos não entendem o peso da palavra de Deus.
nós estamos nessa caminhada para entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é séria e é muito sério isso que estão fazendo. Irmãos, a Bíblia vai dizer que o povo perece por conta do conhecimento. Então, a falta de conhecimento, você não conhecer sobre algo, você pode ser enganado que você não vai estar sabendo de nada, entende? Então, temos que ter conhecimento com as coisas de Deus e conhecimento das coisas do mundo também. Porque temos que saber para não sermos enganados pelo inimigo. A Bíblia fala, o mundo jaz do maligno. O diabo, ele toma conta do mundo com coisas mentirosas. É assim que o inimigo entra nisso. Você pode perceber, igrejas não são sérias mais, a maioria, mas tem, com certeza, deve ter. Faça uma pesquisa também. Não deixe de você pesquisar e você falar, é isso daqui, tá mostrando isso. Não deixe. Eu falei várias coisas que eu falei, a Bíblia está dizendo, mas eu quero que você pegue e pesquise qual o versículo que está e onde que a Bíblia está falando isso. Porque é assim que caímos, porque muitas vezes não queremos pesquisar o conhecimento, porque o conhecimento dói. Dói em qual sentido? No sentido de termos que nos esforçar muitas vezes para ter um conhecimento profundo. Mas é esse conhecimento que vai te libertar. O conhecimento da verdade. A Bíblia fala. E onde que está? Que eu quero que vocês que estão me ouvindo façam esse exercício. A verdade vos libertará. E não tem essa de verdade do mundo. Essa é a verdade. A verdade bíblica. A verdade, a palavra de Deus. Você pode ver que muitas religiões, muitas pessoas que não são de Deus, que não seguem a palavra de Deus, que fala, não tem nada a ver, não tem nada a ver, isso daí é uma mentira. Como não tem nada a ver se a palavra de Deus fala? Isso você não acredita? Eu nem entro nesse ponto, mas se você não acredita, você pode faz um teste e veja qual é o Deus verdadeiro. O inimigo revela, o inimigo pode revelar um seu erro, mas Deus revela onde o ponto da sua alma que Ele quer. Revela tudo o que você quer, mas eu não estou falando da parte de revelação, eu estou falando que Deus ele pode ir além do inimigo. O inimigo faz coisas para imitar Deus, imitador de Deus, mas não em tudo, para enganar o povo de Deus. Eu espero que vocês compreendam e leiam seriamente a palavra do Senhor. Comece lendo, comece um versículo por dia. Comece lendo, porque a palavra, na minha experiência, mais, igual eu falei, é a experiência e você pode ver na Bíblia. Você pode fazer o teste. Um versículo por dia. A Bíblia é a palavra de Deus, com certeza, e é coisa boa. Mas leia um versículo por dia, se você não pode estar lendo assim, um versículo às vezes é muito pouco. Ou um verso, lê um verso. Então, se você não consegue ler um versículo, lê um verso. Mas não fique na mesmice. Vamos avançar, porque é a glória de Deus. E aleluia. Amém. Espero que vocês tenham